Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Poliana e hoje sou eu que vou ter o prazer de ficar com vocês aqui durante esses 40 minutos, trazendo para a gente o tema Lugar Deserto, do livro Pão Nosso, que a gente ainda está dando continuidade no estudo, mas que para a gente já entrar numa sintonia com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, os nossos mentores, eu vou pedir para que vocês sentem agora de forma confortável as cadeiras, para que a gente possa fazer uma prece inicial e assim dar início nessa palestra, nessa conversa fraterna, nesse tratamento. Vamos agora desconectando um pouco do dia, nos conectando com a espiritualidade que aqui já se faz presente, com os mentores individuais de cada um que aqui se encontra, com o nosso patrono, Mestre Ramatiz. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que possamos fazer valer daqui, dessa nossa palestra, dessa conversa fraterna, e que cada palavra aqui dita, cada ensinamento deixado, possa de alguma forma nos ajudar, fazendo com que nós possamos sair daqui melhores do que aqui quando chegamos. É com essa certeza que estamos amparados na sua infinita misericórdia e bondade, ser conosco hoje e sempre, Pai. E que assim seja. Bem, quem está vindo aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro Pão Nosso. O tema se chama Lugar Deserto e está no capítulo 34. Aqui, nesse capítulo, ele foi decorrido por Marcos, isso está contido no capítulo 6, versículo 31. E aqui a gente já decorre um pouco do que vai ser essa nossa conversa fraterna, desse raciocínio de hoje, desse convite aos ensinamentos do nosso mestre. E ele começa essa fala, nesse capítulo, dizendo: Ele lhes disse, e ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O que será que Marcos quis nos dizer quando ele nos convida para irmos para esse lugar à parte? O que seria esse lugar deserto? Qual seria o convite desse irmão, que foi um dos seguidores do nosso Mestre Jesus, quando ele faz esse convite para a gente e nos deixa esse tratado, né, através da psicografia de Chico, a auxílio do trabalho de Emmanuel, o que seria que ele queria nos dizer, ou o que ele achou que seria prudente quando ele nos convida para esse lugar à parte. E aqui, já entrando um pouco no que vai nortear a nossa conversa, ele fala: indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Ou seja, o lugar à parte que ele está dizendo é um lugar que nós vamos encontrar com o nosso Mestre Jesus. Ou melhor, com a nossa consciência, com a nossa centelha divina. Se nós somos a imagem e semelhança do Pai, então nós temos uma divindade, que é individual e é de cada um. Cada um tem essa porcentagem, tem essa parte, porque nós somos filhos do nosso Mestre, nós somos criados à imagem dele. Então, quando ele fala que nós precisamos
estar descobrindo esse caminho do lugar à parte, porque lá o Mestre repousa e nos aguarda no seu amor, o amor de Cristo. O amor mais puro que a humanidade já pôde sentir e sente até hoje. Porque é pela misericórdia dele que muitos de nós nos reinventamos e refazemos ao longo da nossa caminhada nessa experiência como espíritos encarnados, diante das dificuldades, das dores. E o meu entender, quando ele fala de lugar à parte, ele está nos convidando para um lugar muito pessoal, dentro de nós. As experiências, elas não são fora, elas são dentro. E muitas vezes, quase sempre, a gente projeta no externo. Mas, na verdade, é interno, é dentro. É você fazer todos os dias uma pequena reforma íntima, com os seus atos, com aquilo que você consegue. Porque cada um de nós dá aquilo que pode. E não podemos também nos fazer valer de uma cobrança absurda se não conseguirmos, porque somos seres imperfeitos, portanto, estamos aqui vivendo uma experiência. Tudo se trata de um grande aprendizado. A vida é um aprendizado, o planeta Terra é uma escola. Nós somos colocados à prova todos os dias. Mas hoje, essa palestra, ela vai fazer com que eu tente passar para vocês que existe um lugar à parte dentro de nós. O lugar deserto que ele coloca não é um lugar, como tem um capítulo desse livro, e claro que a gente não consegue colocar tudo, a gente tem que resumir um pouco, pelo pouco tempo que a gente tem de fala. Não é você ir para um lugar isolado, para um mosteiro. Não. O deserto que ele propõe, que o Cristo nos propõe, e que foi deixado através das escritas de Marcos, é exatamente o lugar à parte. Então ele é individual e ele está dentro de nós. E a gente vai descobrir um pouco disso um pouco mais à frente. Onde nosso modelo e guia, Jesus, nos aguarda? Dentro de nós? Onde verdadeiramente estamos conectados? Aonde a gente está conectado? Já pararam para pensar que diante desse mundo moderno, das tecnologias, da facilidade que a gente tem de acesso a tudo e a todos, muitas vezes, deixa eu tentar outra aqui, senão a gente vai sem. Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás? Oi. Tá saindo? Tá. Então, muitas vezes, a gente acaba se conectando com o mundo externo, com tudo que o mundo nos oferece. Hoje nós temos acesso às coisas de uma maneira muito rápida. E com isso, a gente acaba esquecendo de olhar literalmente para aquele mundo que é dentro. É a nossa consciência, são as nossas responsabilidades. São os aprendizados que a gente deixa de experienciar porque a gente se apega às coisas que são mundanas. E não está errado. Isso tudo faz parte do processo de evolução. Mas cabe a cada um de nós entender aonde realmente a gente está conectado. Quais são as conexões que eu tenho feito? Aonde eu tenho buscado isso? E muitas vezes são coisas assim, tolidas e coisas fáceis que a gente pode trazer para o dia a dia e a gente acaba não trazendo. Porque quando a gente volta para dentro, quando a gente faz essa reforma íntima, isso dói.
E ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de se sentir incomodado. Fazer uma autoanálise de como eu agi com meu colega de trabalho, e isso é só um exemplo, de como eu me comportei no trânsito, de como eu tenho me comportado em casa, com os meus companheiros, com a minha família, de que forma eu tenho lidado com as dificuldades, que são muitas. E somado a tudo isso, a gente ainda é bombardeado com notícias terríveis o tempo todo. Uma delas, que tem deixado a humanidade bastante triste, são as guerras. E aí, fora isso, existem os grupos de WhatsApp. Cada um aqui eu garanto que deve estar introduzido em um ou dois. Fatalmente, existem inúmeros grupos. E alguns vão aplicar palavras ali boas, que são coisas que vão te trazer para uma alta construção, de entender com o que você realmente quer se conectar, e outros não. Vão trazer notícias ruins, vão ficar enchendo as caixas de coisas negativas, e a gente vai somatizando isso, e vai pegando essas energias, e vai pegando essas informações, e quando você vê, você se perdeu de você. Simples assim. Você é a soma de tudo que chegou para você, menos o que você realmente deveria ser, que é a sua consciência, que é ser bom para você, que é ser bom para consigo e entender as suas reais conexões. Os homens procuram o lugar deserto, todavia, o ensinamento do mestre, ou melhor, gente, tá difícil, hein? O ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo, que foi o que eu falei aqui no início. Não é fora, é dentro. O mestre não pregava e não deixou para a gente todos esses ensinamentos para que ele fosse vivido fora. Era para ser vivido dentro, como ele propôs com o próprio Evangelho, para que ele fosse vivido à luz do dia, dentro do cotidiano, dentro dos nossos afazeres. Um pouco antes de ser crucificado, seus discípulos enlouquecidos, né? Madalena foi uma das poucas que entendeu o que ele dizia como o evangelho já está construído. A paz já foi deixada, mas não era a paz diante do caos que ele vivia. Não era o movimento do externo que ele estava sendo colocado à prova, mas sim a paz interior. Porque aqueles que interpretaram e entenderam o evangelho como ele realmente era, que era dentro e não fora, conseguiram entender o ensinamento do nosso mestre. E é esse o convite que eu acho que o Marcos, tenho quase certeza, né? No meu entendimento, é claro, nos fez. Para que a gente pudesse olhar para dentro. E esquecer um pouco do externo, do que o mundo nos oferece. A gente precisa disso? Sim, precisamos. Todos. Porque senão a gente não consegue experienciar as vivências, as decepções, as alegrias, as dores. Só podemos viver as experiências fazendo jus a ela. E como encarnados, precisamos viver tudo que o mundo nos oferece. A questão é como? Que lugar é esse que eu tenho buscado? E aí, quando acontece algo muito ruim, a gente consegue achar o lugar deserto e esse lugar à parte, na dor. É nesse momento que a gente consegue se conectar com quem realmente somos. Nessa hora a gente consegue ouvir a nossa querida alma, que muitas vezes está lá gritando para que a gente possa ter consciência. Mas diante de tudo que a gente vive, as experiências que a gente vive, e que elas fazem parte do nosso progresso moral e espiritual, a gente se perde um pouco nessa caminhada. Mas não tem nada de errado nisso. Isso faz parte.
do nosso crescimento. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Onde estamos buscando essa luz que habita dentro de nós? Aonde nós estamos buscando? Nós somos seres de luz, nós somos energia pulsante. Juntos, então, é uma energia maravilhosa. Nós somos energia. Quantos de vocês já não experienciaram, às vezes, chegar perto ou num lugar e falar assim, ai, nossa, esse lugar aqui tá pesado, nossa, eu falei com fulano, mas parece que eu peguei a energia dele todinha para mim. Tô pesado, tô saindo daqui igual um caminhão carregado de pedra. Porque nós somos energia. Nós somos e a gente vibra essas energias o tempo todo. E somos, sim, seres de luz. Claro que temos a nossa parte da sombra. Porque perfeito foi só nosso modelo e guia. Foi Jesus Cristo e Deus. Nós ainda temos que caminhar muito no nosso processo de evolução. E eu me coloco em primeiro lugar. Não pense que o fato da gente trabalhar e da gente estar sempre aqui tentando passar um pouco para vocês do que a gente entende, do que a gente absorveu de conhecimento, que isso me põe ou num lugar melhor ou de mais vantagens. Não. É perene, é diário, e eu tento todos os dias me concentrar com esse lugar à parte que existe dentro de mim, que é onde eu realmente vou conseguir olhar para todas as particularidades que me pertencem e assim tentar ser uma pessoa melhor. Um pouquinho melhorzinha. Se eu conseguir fazer isso todos os dias, que seja um pouco, eu já vou sentir que eu consegui dar um pequeno passo. Mas um pequeno passo, meus irmãos, é melhor do que ficar parado. Quando a gente para e se acostuma com o que tem, ou acha que só aquilo que tem é o suficiente, ou que não consegue melhorar, aí sim, a gente realmente está desperdiçando uma chance nessa encarnação de sermos pessoas melhores. E a gente pode fazer isso. Como eu disse, um passo de cada vez, sem pressa, no tempo de cada um, como pode, da maneira que pode, sem se cobrar, sem achar também que nós temos que ter a perfeição e a ideia da certeza absoluta. Não, nós somos imperfeitos, todos nós. Estamos aqui para aprender. Às vezes o que um acha que é bom para ele, para o outro já não é. Às vezes uma fala que a gente fala de maneira trucada ou de um jeito que não agrada o outro, para o outro não vai fazer tanta diferença naquele momento. Existe uma dualidade entre o certo e o errado. Mas quem somos nós para julgar o que é certo ou errado? Então é mais fácil tentarmos, como pessoas, né, como espíritos vivendo essa experiência, buscar esse equilíbrio entre o dar e receber. E, sobretudo, esse equilíbrio com a nossa consciência. Hoje, a palestra, ela é, literalmente, um convite para que a gente possa fazer essa autoanálise. Fazer essa busca. Ir para esse lugar deserto. Buscar esse lugar à parte. Há pouco menos de 2 anos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Foi uma dor imensa, assim, uma grande dor. E quando eu pensei que eu não ia conseguir, eu me conectei. E hoje, depois que a gente vai estudando, vai sendo acolhido, vai sendo abraçado, porque existem pessoas que nos acolhem nas nossas dores, eu fui para esse lugar deserto.
eu precisei me recolher lá por um tempo. Depois disso, eu dei um passo. Falei, agora eu consigo sair desse lugar deserto. Eu quero ir para um lugar à parte. Esse lugar à parte era a minha consciência de tudo que eu precisava aprender com aquilo, com essa dor. Entendendo que cada um de nós, e que as pessoas assim tanto quanto eu, também estão em busca de evolução e são fardadas a erros e acertos. E por que eu estou dividindo com vocês a minha experiência? Porque eu entendi que eu precisava fazer uma reforma íntima, buscar realmente quem a Poliana era, me refazer daquilo que foi construído no externo e que me feriu. Cora Coralina, eu estava assistindo um documentário dela há poucos dias atrás. Ela tem uma passagem que ela fala para a repórter que estava a entrevistando. Eu levei 15 dias, para chegar em São Paulo, quando ela resolve se casar e ir embora de Goiás. Mas levei 45 anos para retornar. Quanto tempo a gente leva, às vezes, dentro de situações, de experiências, que depois acabam nos machucando, ou não sendo aquilo que a gente acreditava, ou nos frustrando. E isso vale para todas as possíveis hipóteses. No trabalho, em casa, na família, com os amigos, com os afetos, em relação ao sentimento. Quanto tempo? E depois? Quanto tempo se leva para a gente retornar para o nosso verdadeiro lar? Que é a nossa consciência. É o amor próprio. É a busca de si. A gente precisa fazer isso. E a gente só faz isso quando a gente consegue ir para esse lugar deserto. Não é fácil, dói. Você pode estar rodeado de pessoas, ter uma teia de ajuda espiritual, a sua fé, a sua família, seus amigos, a sua crença, mas ainda assim é um lugar deserto. É você com a sua consciência. Depois disso, meus irmãos, quando você vai para o lugar à parte, aí você entende o verdadeiro poder que você tem de se reinventar. E a gente consegue. Não é fácil. Eu não sei a dor de cada um, eu não sei o que cada um passa, ou o que está passando, mas eu vejo vocês. Eu enxergo cada um de vocês. Porque só quando a gente é enxergado é que a gente é curado. Reporta a câmara silenciosa situada dentro de nós, fazendo assim esta consulta sobre os nossos atos. Na escada de evolução. A vida nos põe diante de escadas diariamente, desde quando nós chegamos aqui nessa terra. A gente vai subindo, escada por escada, nesse processo de evolução. E é inevitável que em algum momento a gente não passe por circunstâncias que não nos deixam tão felizes ou alegres. Porque isso são estágios, né? São emoções, são sentimentos. E cada um de nós vai viver isso, no maior grau ou no menor grau. E tudo bem. Porque Deus, né, pela sua misericórdia, nos dá a chance de esquecermos. Nós temos o dom de esquecermos quem fomos, o que fizemos, e muitas vezes isso está atrelado a essa existência. Mas eu posso fazer a diferença nessa, e sair dessa encarnação melhor do que a última que eu tive. E por que não? Se é dado o livre-arbítrio, por que não? Então vamos aproveitar essas escadas, porque elas existem e sempre nos aparecem para nos fazer refletir algo.
E o processo é subir. Não vamos descer a escada, vamos evoluir, vamos subir essas escadas. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a se sentir desajustado. Somos cobrados o tempo todo. O tempo todo nós somos cobrados. Pelo cotidiano, por nós mesmos e por aí vai. Nós somos cobrados o tempo inteiro. E com isso acabamos entrando uma hora ou outra nesses desajustes. Que não é bom, mas faz parte. Afinal de contas, a gente está aqui para aprender. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Vamos refletir sobre o lugar à parte que estamos buscando, a nossa verdadeira essência divina. Vamos buscar, vamos nos conectar, vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais. O princípio do amor, ele precisa valer primeiro em cada um de nós. Aí assim a gente consegue doar ele por excelência e de verdade para os próximos, para quem a gente quer, ou até mesmo quem a gente não quer. Todo mundo merece ser acolhido em algum momento, ser respeitado, ser visto. É muito bom ser enxergado. E muitas vezes a gente não se enxerga e se faz valer da nossa incapacidade de enxergar o outro. Não precisamos ir para um deserto e ficar lá. Ou nos isolarmos dentro daquilo que nos é confortável. Como eu disse no início, buscar autoconhecimento é doloroso. Requer disciplina. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer se sentir incomodado. Faça ser feliz. É postar lá no Instagram lá uma vida maravilhosa, receber não sei quantas curtidas, quantos likes. Isso é que é perfeito. Será? Será que isso é perfeito, meus irmãos? Será que é essa perfeição que realmente a gente precisa para a gente poder alcançar o nosso processo de evolução? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Será? Todas as respostas que procuramos estão dentro de nós. Somos responsáveis por todas as causas e aflições. Somos responsáveis por tudo que criamos e co-criamos, de bom ou de ruim. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim. Por tudo. Não adianta a gente colocar a culpa de um ato no outro. Ah, mas eu falei com ele assim, porque ele falou assim comigo? Ele chegou aqui, ele gritou, ele brigou, ele falou, e aí eu respondi do mesmo jeito. Não precisa. A gente não precisa ser igual ao irmão, que talvez naquele momento não tenha para te oferecer. Já pararam para pensar que muitas vezes as pessoas não têm para oferecer e a gente cobra delas? A gente não aceita que aquele irmão é incapaz de dar além daquilo que ele está dando. E a gente fica chateado. E não aceita. E não aceita. Não, mas ele não pode falar assim comigo. Onde já se viu uma coisa dessa? Mas ele não tem para dar. Ele só dá aquilo que ele consegue. Agora, quem tem um pouquinho mais de consciência, que fez a reforma íntima, que está buscando essa evolução, vai entender isso. E nós somos testados e somos cobrados o tempo todo porque a Terra é uma grande escola. Nós estamos aqui em processo de avaliação. E aí, como vocês querem voltar, regressar à pátria espiritual? Com menos dívidas ou com mais?
porque a gente tem a chance de ser melhor, de buscar essa evolução. Dentro de vários projetos, de várias propostas. Hoje eu trouxe duas. É o lugar deserto e o lugar à parte. Mas existem inúmeras. E que a nossa própria consciência nos coloca em evidência todos os dias. Trazendo situações, pessoas, que é para nos mostrar que podemos ser melhores. E podemos. Eu trouxe para vocês a minha experiência, para vocês entenderem que a dor, ela é para qualquer um. Indifere classe social, credo, cor. Ela chega em algum momento, mas a gente pode buscar. A gente pode buscar sair disso se voltando para os ensinamentos do Mestre. E ele falava de forma muito simples, assim como os seus discípulos. Assim como Marcos nos traz nessa passagem. Não está fora de nós o lugar deserto. O que o Cristo nos pede está dentro de cada um, que pode viver as suas experiências de acordo com a sua evolução espiritual. É de acordo com a nossa evolução espiritual, meus irmãos. E isso é intransferível. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo que criamos e cocriamos, pelo que eu causo, pelo que eu não causo, pelo que eu faço, pelo que eu não faço, pelo que eu posso aprender e muitas vezes eu não aprendo, pelo que eu realmente quis aprender. Nós somos realmente capazes, somos seres evoluídos, estamos na nossa melhor evolução, acreditem. Então vamos aproveitar essa evolução, vamos fazer valer dessa evolução. Porque é isso que o nosso mestre queria e pedia para os seus discípulos, levar aos outros o conhecimento da nossa capacidade, porque a fé vivida dentro do contexto real, a fé ela é capaz de remover montanhas. Então, se a gente acredita que existe um Deus, se Ele nos move a virmos aqui todos hoje, juntos, nos reunirmos para ouvir uma fala, ou entender, ou tentar entender um pouco mais desse nosso mestre, é porque a gente tem fé, é porque a gente acredita. E se a gente acredita, o processo de mudança, ele pode acontecer. Basta a gente querer. É simples assim. Não tem receita de bolo. É a gente querer. É a gente buscar. E pode, todo esse processo, começar com a paz que habita em nós. A paz habita dentro de cada um de vocês. Acreditem. Nós somos capazes de emanar amor e paz em todos os lugares que a gente passa. Com as pessoas que nos rodeiam, com aqueles que pertencem ao nosso ciclo, aqueles que estão contidos dentro dessa ordem, né, sistêmica que a gente precisa dividir essa vida, essa encarnação, essa caminhada, mas a paz está dentro de cada um de nós. E hoje eu trouxe essa imagem do planeta Terra, como eu disse no início dessa palestra, nós estamos atravessando um momento muito difícil, de grandes percas, de uma dor muito grande com as guerras. São centenas, milhares de pessoas desencarnando. São desencarnes coletivos absurdos. Vocês imaginam como no plano espiritual, nesse momento, está sendo feita uma força-tarefa para acolher esses irmãos? É um trabalho imensurável que são feitos por eles para poder acolher esses irmãos que estão regressando de forma abrupta. E é um momento realmente de muita tristeza para muitos aqui. Não se vê falar em outra coisa, não se ouve falar de outra coisa do que essas duas guerras que estão acontecendo. E o mais absurdo é que uma delas
assim como tantas outras que já tivemos no passado, está sendo usado o nome de Cristo. É uma guerra em nome da paz. E que paz é essa? Então é com esse sentimento de perca, porque perante Deus todos nós somos irmãos, eles são nossos irmãos. É que eu vou pedir para vocês e trouxe hoje essa imagem para quando nós formos fazer o nosso tratamento, já vou pedir para os meus irmãos, os médios, já se colocarem à disposição para a gente poder dar o passe, fazer o tratamento do passe, para que a gente possa se conectar. Mesmo que em poucas pessoas, aqui, um grupo de 80, 70 pessoas, que nós possamos emanar energia para o nosso planeta, para a Terra, para essas nações, para esses povos, para esses governantes, para que eles possam ser tocados de alguma forma. Então, com essa imagem do planeta Terra, eu vou pedir para que vocês agora fixem a imagem, imaginem o planeta Terra diante de vocês, fechando os olhos. Imaginem agora que cada um de vocês vão estender as mãos e na mão de vocês vai ter um planeta Terra. O planeta Terra está aí, na palma da mão de vocês. E que nós vamos olhar para esse planeta com muito amor e respeito e dizendo para ele que a gente sente muito por tudo que a gente vem fazendo ao longo das nossas vidas, das nossas existências. Para essa Mãe Terra que tão amorosamente nos acolhe, por essa natureza bendita, pelo ar, pela água, pelo fogo. Imaginem que agora, com o planeta Terra nas nossas mãos, que a gente consiga emanar energia de amor e de cura para esses países que estão passando por esses conflitos. E que isso possa chegar como se fosse uma pequena fagulha de luz agora no coração de cada um que ali se encontra, mesmo diante das suas dores. Que essa luz que o Mestre Jesus nos capacita, nós sendo seres de luz e sendo filhos desse homem, desse Pai maravilhoso, que a gente possa se sentir capaz de levar a cura de alguma forma a essas nações. E esse planeta está brilhando agora na mão de cada um, pulsando como se fosse uma grande esfera. E agora, devagarzinho, a gente vai soltando esse planeta e ele vai subindo e assim chegando às colônias espirituais para auxiliar aqueles espíritos que ali estão no trabalho árduo de resgate a esses irmãos desencarnados. Nós somos paz. A paz do Mestre habita dentro de cada um de nós. Portanto, temos força, amor e energia que pode auxiliar. E com essa sensação de termos contribuído com o nosso Mestre, vamos agradecer aos espíritos que aqui se fazem presente, a essa luz e a essa esfera que possa alcançar as mais altas escalas no plano espiritual, auxiliando com a prece que o nosso Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E com essa sensação de termos contribuído um pouco com a espiritualidade maior, com esses irmãos, eu peço licença à espiritualidade amiga, a cada um de vocês que aqui se encontram, que possam voltar para os lares de vocês perfeitos, e com essa sensação de que nós, mesmo aqui, podemos de alguma forma auxiliar. Que assim seja. Muito obrigada a todos.